Vamos então continuar a segunda parte deste capítulo. Nós paramos aqui, né, quando o Calderaro fala do que ocorreu com ele aos 14 anos, né, quando começa a puberdade, quando voltam, né, as lembranças de vidas. Não a lembrança, mas a personalidade, as tendências, né, de vidas anteriores. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres, né, na parte frontal do cérebro, né, buscando as orações, buscando os melhores pensamentos. Isto é, na região mais alta da personalidade, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Limitou destarte a desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular, reconquistando o próprio equilíbrio, dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Então ele, através da vontade de se modificar, a vontade de se melhorar, ele conseguiu, né, se manter em posições, manter a mente em energias mais elevadas. Nesse esforço, dentro do qual se fez extremamente simpático, recebeu vultosa colaboração de nossa esfera, aproveitando integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem. Quer dizer, aproveitando, né, o que ele está dizendo aqui. Nesse esforço, dentro da qual se fez extremamente simpático, recebeu vultosa, né, uma grande colaboração da nossa esfera, uma grande colaboração da esfera espiritual. E ele aproveitou essa colaboração integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem. Recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o trabalho, quer dizer, favorecendo o trabalho do plano espiritual, e dispensando por isso mesmo a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques, a qual, provocando estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre nada consegue, senão deslocar os males sem os combater nas origens. O caso de Marcelo oferece, por isso, características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vem sendo o médico de si mesmo, única fórmula em que o enfermo encontrará a sua própria cura. Ele se tratando, ele através da resiliência, da vontade de melhorar, da oração, dos pensamentos elevados, ele está se curando, com a ajuda do plano espiritual, é lógico. Nesse instante, o rapaz despedia-se delicadamente dos pais, retirando-se para o quarto particular, onde se recolheu ao leito, após purificar a mente em pensamentos de paz e de gratidão a Deus. Dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso e vinha ter conosco, saudando o Calderaro com especial carinho. O assistente apresentou-me afável. Mostrava o jovem profunda lucidez, abraçado a nós ambos, né, o Calderaro e ao André, com inequívocas demonstrações de alegria, comentou suas esperanças no futuro. Expôs-no ardente desejo de trabalhar pela difusão do espiritismo evangélico, disposto a colaborar na obra edificante que os pais vêm realizando. Perdão. Referiu-se para admiração minha às atividades de nossa colônia espiritual, indagou das minhas impressões de nosso lar, né, a casa, né, nosso lar, da onde o Calderaro e o André vêm, né, perdão, seduzindo-me pela oportunidade, né, pela conveniência de conceitos
e pela beleza das apreciações inteligentes e espontâneas, né? Ele está falando aqui da casa, né, espiritual chamada Nosso Lar. E que a gente viu aqui, né, no livro Nosso Lar, a primeira obra do André Luiz, que foi o Nosso Lar. Ia a conversação pelo meio, quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Quem seriam, senão míseros transeuntes desencarnados? Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes, mas o estimado interlocutor, né, o rapaz, o Marcelo, perdeu visivelmente a calma. Então ele viu que o André não ligou com os dois irmãos menos esclarecidos que estavam se aproximando, mas o Marcelo se assustou. Qual se fora tocado no íntimo por forças perturbadoras. Marcelo empalideceu, levou a mão direita, né, ao peito e arregalou os olhos descontroladamente. Reparei que as ideias lhe baralhavam no cérebro perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade, e desprendendo-se célere de nossos braços, correu desabalado, retornando ao corpo. Quis detê-lo, né? O André Luiz quis impedi-lo, não havia motivo para ele voltar, porque não havia motivo para aquele susto todo, né? Mas quis detê-lo, penalizado, pois conosco estava perfeitamente sintonizado, algo mais forte que o conhecimento cordial unia-me ao novo amigo, o que reconheci desde o primeiro contato. Não pude, porém, fazê-lo. Ele não conseguiu detê-lo. E ele percebeu que existia uma sintonia, alguma coisa entre ele, André Luiz e Marcelo, que ele não sabia dizer exatamente o que é. Reteve-me Calderaro com vigor e exclamou: Deixa-o, André, acompanhemo-lo. Não podemos esquecer que Marcelo não se encontra perfeitamente curado. Indicando as entidades provocadoras a pequena distância, prosseguiu esclarecendo. A simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Receoso, aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos nas esferas inferiores e busca, apressado, o corpo físico, à maneira de alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe em face da tempestade iminente. Então são as lembranças, né? É um condicionamento. A mente dele está condicionada com aquilo. Ele sofreu tanto na mão dos algozes que a hora que ele percebe um daqueles espíritos inferiores que o maltrataram tanto, mas ele não é vítima, vamos lembrar, né? Ele foi o algoz deles em vidas passadas, mas o condicionamento da mente faz com que ele tema, com que ele se assuste e ele volte para aquilo que ele acha seguro, que é o corpo. Ele corre para o corpo para se refugiar. Os espíritos transviados bateram em retirada e tornamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado de contorções. Então ele voltou para o corpo e ele começou a ter contorções, né? Abracei-o como se o fizesse a um filho querido. O ataque diminuiu sem, contudo, cessar de todo. Quer dizer, o ataque epilético, né, aquelas contorções, elas diminuíram, mas não pararam. Ergui os olhos para o orientador em muda interrogação. Por que tal distúrbio? O quarto de Marcelo permanecia isolado quanto ao contato direto com as entidades inferiores. E aquelas entidades inferiores não podiam entrar ali no quarto, né? Existe a proteção das orações, do evangelho no lar, a proteção da casa ali. Permanecíamos os três em palestra edificante. Por que motivo a perturbação, se nos mantínhamos em salutar, em saudável atmosfera
de santificantes pensamentos? Por que ele se transtornou tanto? É isso que o André está perguntando aqui para o Calderaro. O instrutor, né, o Calderaro, contemplou-me bondoso e recomendou: observa o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Notei que a luz habitual dos centros endócrinos empalidecera, né? Diminuíra, persistindo somente a epífise, a pineal, a emitir raios anormais. Então, a pineal é a nossa antena, é a nossa comunicação com o mundo espiritual. E ele está dizendo aqui que ele via, né, diminuir, né, a luz nos centros nervosos do Marcelo diminuíram, mas e a pineal estava emitindo raios anormais. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partia um raio de luz mental, que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do córtex, né, do córtex cerebral. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, permaneciam desorganizados, desfalecidos, inânimes, né? Desfalecidos. Então, os órgãos da fala, da memória estavam ali desfalecidos, né? Anestesiados. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e destrambelhando, né, desorganizando a tensão muscular. Determinavam estranhas transformações nos neurônios e imergiam no sistema nervoso cinzento, né, na massa cinzenta do cérebro, anulando a atividade das fibras. Via-se totalmente inibido, quer dizer, anulado, o delicado aparelho encefálico. Então, o aparelho mental, o cérebro dele estava ali inibido, anulado as potências do cérebro, né? As zonas motoras açoitadas, né, fustigadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio, por fim, cedendo, vazias de energia. Enquanto isso, Marcelo espírito contorcia-se de angústia. Quer dizer, o perispírito ali, o Marcelo como espírito, estava se contorcendo angustiado. Justaposto, né, ligado ali, né, ao Marcelo forma, ao Marcelo corpo, né, a matéria, a vestimenta física do Marcelo, encarcerado, preso na inconsciência orgânica, presa de convulsões que me confrangiam a alma. Quer dizer, lhe causava uma piedade, uma dó. A mente dele, ele não conseguia raciocinar, e o corpo físico estava se contorcendo ali no ataque epilético e a mente dele anulada, não tinha como trabalhar, né, para mudar aquilo. E o André ficou compadecido ali de ver o espírito ali assustado, né, se contorcendo de angústia e o corpo com os músculos ali desordenados, com aquelas energias que recebiam, também se contorcendo. Após detido o exame, indaguei de Calderaro: como explicar a ocorrência? Afinal de contas, nosso amigo não se encontra aqui sobre a autoridade, né, sobre a ordem dos perseguidores desencarnados, mas em nossa exclusiva companhia. Ele não estava ali com os perseguidores, ele estava em companhia do Calderaro e do André. Era para ele estar mais tranquilo. É isso que o André está querendo colocar. Mas aí nós vamos entender, o Calderaro vai explicar aqui o condicionamento mental. Né? O cérebro dele está condicionado. Né? Vamos lembrar aquelas experiências de Pavlov,
que quando ele tocava o sininho, os cães começavam a salivar, porque o cérebro estava condicionado, com aquele sino vinha comida. Então, vindo ou não vindo a comida, quando eles ouviam o sino, eles já começavam a salivar. Isso é o condicionamento, né? Então, eles ali também, nós estamos vendo uma posição, uma atitude de condicionamento do cérebro. Vamos ver aqui que o Calderaro vai explicar. O orientador, agora em ação de socorro magnético, né, dando passes ali nele, interferia, restaurando o equilíbrio, recomendando-me aguardar alguns minutos. Então ele iria responder, mas ele estava ali dando passes, ele estava energizando o Marcelo para que ele melhorasse. Em breve, dominou a desarmonia, envolvendo-lhe o campo mental em emissões fluídico-balsâmicas. O desastre, né, quer dizer, a convulsão, né, não chegou a termo. Marcelo aquietou-se. Refez-se a atividade cerebral, qual praça em tumulto logo descongestionada, logo aliviada. Então, o cérebro dele que ele mostrou ali, que estava aniquilado, né, estava parado, estava adormecido, voltou a funcionar, as energias voltaram, ele começou a ver o cérebro funcionando ali de novo, né, normalmente, né, mais tranquilo. Então, o que ele colocou aqui? Refez-se a atividade cerebral, qual praça em tumulto logo aliviado. As células nervosas retomaram sua tarefa, normalizaram-se as vias do tráfego, os tráfegos energéticos, as sinapses, né, dentro do cérebro. O sistema endocrínico, como ele coloca aqui, regressou à regularidade. As redes de estímulos restabeleceram os serviços costumeiros. O cérebro voltou a funcionar dentro da sua normalidade. Marcelo, desapontado e abatido, caiu em profundo sono, pois Calderaro estendeu conveniente proporcionar-lhe maior repouso, não lhe permitindo a retirada em corpo perispiritual nos primeiros minutos de paz que se sucederam à forte crise. Quer dizer, ele não deixou ele sair do corpo, né? Fez com que ele ficasse ali no corpo para que ele descansasse e relaxasse o máximo possível. Observando o rapaz no conforto do leito, o instrutor fitou-me benévolo e perguntou: lembra-te dos reflexos condicionados de Pavlov? Então é aquilo que nós estávamos falando, né? Ele até põe uma nota que Pavlov viveu de 1849 a 1836, era um fisiólogo, né? Estudava a fisiologia, o corpo humano, era fisiólogo e médico russo. Ele pergunta aqui: lembra-te dos reflexos condicionados de Pavlov? Como não, né? Responde o André. Recordava-me sim da famosa experiência com cães aplicada a fenômenos outros. Pois bem, prosseguiu Calderaro bondoso, o caso de Marcelo verifica-se em consonância, em harmonia com os mesmos princípios. Em existências passadas, errou em múltiplos modos, e o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei, guardou-lhe a consciência qual sentinela vigilante, entregando-o aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo-o à colheita de espinhos que semeara, logo após a perda do vaso físico, né, do corpo físico, num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual. Quer dizer, o caso do Marcelo é o mesmo princípio lá do caso do Pavlov, é o reflexo condicionado. Ele ficou muito tempo sofrendo ali com os algozes e a mente dele volta, lembrando disso, volta a sentir as dores e ele tem, né, as contorções, o ataque epilético, né, como é chamado. Em consequência de tais desvios,
perambulou, quer dizer, andou desequilibrado, de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Desarranjou os centros perispirituais, enfermando, adoecendo os centros perispirituais, né? Os centros do perispírito, por muito tempo. Quer dizer, ele manteve o perispírito dele adoecido, sofrendo os ataques dos algozes por muito tempo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele. Então nós vimos que ele tem aqui o auxílio de um espírito muito elevado que intercedeu por ele. Renasceu mais calmo, agora para importante serviço de resgate. Então ele agora, nesse renascimento, ele está mais tranquilo, ele está mais calmo para poder resgatar, né, os seus erros. Vamos lembrar que o Calderaro falou na primeira parte desse capítulo que a taça dele já estava se esvaziando, quer dizer, ele já estava em fim de resgate, ele está terminando, a parte mais difícil, mais dolorosa já foi. Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformar-lhe de modo visceral, quer dizer, de modo profundo, a situação íntima. Ele está recebendo ajuda exterior, ele está se modificando, mas no seu íntimo, lá no âmago do seu ser, a transformação é mais lenta. Não dá para mudar assim de uma hora para outra, né? Conservava-se desafogado dos impiedosos adversários, né? Ele estava ali aliviado, né? Ele não estava sobre o jugo, né, dos adversários, aos quais deveria ajudar doravante. Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. Então, o que está acontecendo? O trabalho dele agora nessa encarnação é ajudar, é auxiliar os adversários. É ajudar os adversários, os seus obsessores a se elevarem, a se modificarem. É esse o trabalho dele. Mas como ele diz aqui, conserva-se aliviado dos impiedosos adversários aos quais deveria ajudar daqui para frente. Então, o trabalho dele é ajudar os obsessores daqui para frente, né? Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. Quer dizer, a mente guarda as lembranças das dores, dos sofrimentos que ele sentiu fora do corpo, enquanto ele estava nas regiões inferiores ali, porque ele ficou por muito tempo. As zonas motoras de Marcelo, em razão disso, salientou o atencioso orientador, né, o Calderaro, simbolizando a moradia das forças conscientes em sua atualidade de trabalho, constitui uma região perispiritual em convalescência, quer dizer, em recuperação. Ela não está curada, ela está em recuperação. Quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico, que conforme qualquer cicatriz, não está totalmente curado, né? Quando você tem um ferimento que está começando a cicatrizar, qualquer coisa que encoste ali, vai doer. Então a hora que ele tem ele percebe esses irmãos menos esclarecidos, que agora ele vai ter que ajudar, que ele se propôs a ajudar, mas a mente dele está condicionada a lembrar das dores e ele volta correndo para o corpo para se refugiar com medo desses algozes e volta a sentir as dores. Isso é um reflexo condicionado da mente dele. Ao reaproximar de velhos desafetos, o rapaz, que ainda não consolidou o equilíbrio integral, sujeita-se aos violentos choques psíquicos, com o que as emoções se lhe desvairam. Quer dizer, ele sujeita aos violentos choques da mente, né, os choques psíquicos, que as emoções o alucinam. Quer dizer, ele
relembra e se alucina, fica alucinado, relembrando as coisas que aconteceram com ele, afastando-se da necessária harmonia. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos, né, dos elementos do corpo físico, assume condições excêntricas. Quer dizer, o que ele está colocando aqui? A mente desorientada, a mente que comanda o funcionamento do corpo, né, abandona o leme da organização do corpo perispirítico, que a mente está no perispírito, né, e é ela que manda o comando para o corpo físico. Ela saindo do leme, fica tudo desorganizado. Então, aquele que abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos, né? O que são os elementos fisiológicos? O corpo físico. Então, o corpo físico assume condições excêntricas. Ele não está mais no funcionamento normal. Dispersa as energias que lhe são peculiares. Elas ficam desorganizadas, né? Elas são dispersas. Em movimentos desordenados. Essas energias, por estarem dispersas, os movimentos ficam desordenados, os músculos, né, se retesam, eles e passam então essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual a daquele incidia do pensamento alucinado de suas vítimas. Então, o corpo desorganizado, ele recebe essas energias em baixa frequência, então ele sente esses estímulos, ele sente essas energias da mente desorganizada e isso faz lembrar as energias, os estímulos que os algozes, que os obsessores mandavam para ele, emitiam, faziam com que ele sentisse as dores, sentisse as lembranças, né, que o açoitavam. E essas energias que o corpo, a mente desordenada emitem são parecidas com a que os algozes, os obsessores emitiam contra ele. Então ele, nesse condicionamento mental, volta a sentir o que ele sentia antes. São os algozes que estão fazendo isso? Não, é a própria mente dele que faz, porque ela está condicionada, é um reflexo condicionado dele mesmo, causando nele mesmo esses sintomas, esse ataque epilético. Eu vou voltar aqui, porque isso é um assunto muito importante que a gente precisa entender. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos, né, do corpo físico. Quem assume? A mente assume condições excêntricas, dispersa as energias que lhe são peculiares em movimentos desordenados. Passam então essas energias a atritarem-se, né, a se baterem uma com as outras e a emitir radiações de baixa frequência aproximadamente igual a de que lhe incidia, de quem lhe enviava, de que ele recebia, né, do pensamento alucinado de suas vítimas. Então, essas energias ficam parecidas com a das vítimas dele, né, que passaram a ser os seus obsessores no mundo espiritual. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, apoderam-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos, destarte o grande mal de sintomatologia aparatosa, quer dizer, definição médica pomposa. Então, nós temos o grande mal, né, com uma definição médica pomposa, determinando as convulsões nas quais o corpo físico prostrado, vencido, mais se assemelha à embarcação repentinamente
à deriva. Então, o que o Calderaro está mostrando ali? Que aqueles ataques epiléticos não eram mais por causa dos algozes, aquelas contorções não eram causadas pelos algozes, mas sim pelo condicionamento mental do próprio Marcelo, que revivia tudo aquilo, perdia a coordenação do corpo e a mente desordenada emitia energias muito parecidas com aquelas que os carrascos, os algozes dele, que foram suas vítimas anteriormente, emitiam contra ele. Então isso faz com que ele ressinta as dores, ele ressinta o sofrimento que ele passava com eles. Então ele se contorce, ele tem aquele ataque epilético durante a noite, causado pelo condicionamento mental dele mesmo. A mente é algo fantástico que a gente precisa entender melhor. Hora que a nossa medicina, a psiquiatria, a psicologia trabalharem juntas com o estudo espiritual, com a espiritualidade, nós teremos grandes avanços nos problemas psicológicos, nas doenças psíquicas. Hoje em dia a gente vai ter alguma coisa e tem alguns avanços nas AMES, né, nessas associações médicos espíritas, onde nós vamos ver médicos, psicólogos, psiquiatras trabalhando junto com a espiritualidade, muitas vezes eles mesmos médicos e médiums, né, para poderem trabalhar melhor, ajudar mais as pessoas que têm esses problemas psicomentais, né, que são da mente, que são psíquicos, mas que na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, são reflexos de problemas, de erros, né, de vidas passadas. Vamos continuar então na terceira parte deste capítulo.